Olá, Marina, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo certo. Então tá bom. Boa tarde para todos. Quem que está organizando? Quem que é o organizador dessa reunião? Oi, André. Oi, Boa tarde, tudo boa bem? tarde, tudo bem? Prazer, eu sou a Kênia, sou da equipe de marketing aqui da Fórmula Animal. Estou aguardando só mais uns minutinhos para a Júlia entrar também, para a gente ver se entra mais pessoas também no nosso link. A Tá, gente acabou de compartilhar um lembrete com o nosso público, né? tá ótimo. Obrigado. Muito bom ter Eu que vocês agradeço. aqui. Sejam muito bem-vindos, todos que estão aí. Sei que esse horário é um pouco corrido na farmácia, né? Mas você vai gravar o... É Kênia, é isso? Kênia, isso, Kênia. já estou gravando. Legal, isso é ótimo. O Tudo material certo com a sua apresentação? Abriu tudo normal? Já está certo, abriu aparecendo aqui para mim. normal, isso. Maravilha. É, Depois eu disponibilizo lá para a Cláudia da Sovital o material, tá? Fiz 2 materiais extras também para ajudar para vocês. Acho que vai ser um material bem relevante para você, principalmente que é do marketing, para padronizar. Então vai ser um momento de bate-papo, né? Eu quero que não é uma aula fechada, não, vai ser uma oportunidade de aplicabilidade. Então eu gosto muito de fazer aulas práticas, né? Já tive a experiência, tive farmácia durante 10 anos, então a gente vai conversando aqui ao longo. Quem quiser pode me cortar no meio, ou então fala no final eu respondo. Quanto mais dúvida, mais a gente aprende aqui, com certeza. Tem um pessoal aqui me sinalizando que está com dificuldade para entrar no link. Eu já ajustei o link aqui para eles. Vamos ver se dá certo agora. Essa aula está sendo divulgada para franqueados só, não para prescritores, né? Para prescritores também, André. Também, tá. Então vamos ter os dois públicos. Isso. Bem, a Júlia chegou. Júlia, se você quiser assumir daqui, então. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Primeiro quero agradecer, então, ao Dr. André por ter se disponibilizado a fazer esse webinar para a gente.
Depois acredito que o doutor André vai se apresentar, então eu vou deixar esse espaço para ele, mas já quero começar fazendo uma propaganda, porque eu já participei de 2 palestras que ele estava, então eu acho que vocês estão num privilégio aqui bem grande de conseguir receber essa explicação dele. A gente trouxe o tema da nanoicaridina, pensando ali em repelentes, porque é a visita aqui do nosso ciclo, né, como rede fórmula animal, mas o doutor André também vai fazer um bônus para a gente falar um pouco mais de nanotecnologia no geral. Então, eu quero agradecer a presença de todos, eu tenho certeza que vai ser uma troca super rica, e eu espero que todo mundo goste bastante do tema. Se vocês tiverem perguntas, podem ir mandando no chat. Eu não sei, doutor, se prefere que levante a mão durante a palestra ou mande no chat. Eu não vou estar vendo aqui, eu deixo a tela completa aqui para mim, né? Então pode me cortar sem problema nenhum. Se você mesmo quiser do chat, né? Como eu faço nas minhas aulas, geralmente é isso. Se você vê alguma pergunta relevante ali, com aquele tema, você pode abrir meu microfone e falar, André, ó, tem uma dúvida aqui, a gente para e eu tiro a dúvida, tá? Se não, ao final também vai ter um espaço para dúvidas também. Ah, legal. Então, perfeito. Então, acredito que pode começar, doutor. Não vamos delongar aqui, mas obrigada de novo. A gente fica bem feliz com essa parceria. Que legal. Eu também estou muito feliz de falar com vocês. Nesses primeiros 5 minutos eu vou me apresentar, que é o tempo de outros chegarem também, em respeito até quem já chegou pontualmente, tem outros que podem ter tido algum problema. Então, para quem não me conhece, meu nome é André Katter, eu sou farmacêutico, especializado em tratamentos integrativos para cães e para gatos. A minha jornada dentro da veterinária começou como farmacêutico de farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. Então, eu fui o fundador da primeira farmácia de manipulação exclusivamente veterinária aqui de Campinas, da cidade onde eu moro, e ao longo de 10 anos eu estive à frente dela. Em 2024, em maio de 2024, eu vendi a minha farmácia para o meu sócio mesmo e sigo hoje dando cursos, né? Então, a minha paixão, eu sou professor, eu sou speaker de algumas distribuidoras, sou professor de pós-graduação da Anclivepa, sou professor de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina Veterinária, e esse ano eu tive a honra e a alegria de ser convidado por um grande grupo lá da Espanha, VetBio. Então hoje eu também sou professor de pós-graduação para muitos veterinários hispanohablantes, não só da Espanha, mas como da França, Argentina, Costa Rica, Equador, enfim, estou tendo uma troca muito interessante. Mas o que é mais importante dentro do meu trabalho, o que eu valorizo mais, são 2 pontos. O primeiro é essa prática de ter farmácia. Então, tudo que eu falo da prática, eu falo da visão de vocês, né, farmacêuticos, e com o conhecimento dos prescritores também. Eu sou casado com uma veterinária que me ensinou e me ensina muito também. Então, esses são 2 pontos importantes. E hoje a gente vai falar de nanotecnologia. A desculpa esfarrapada era a gente falar de repelentes, e aqui eu trouxe um material falando de repelentes, mas a gente vai abordar o processo de repelência em 3 blocos. Então a gente vai conversar sobre um sistema completo, que vai de encontro a muitos ativos nanotecnológicos que a Sovitá tem. Então, aqui o importante é você entender qual que é o cerne, qual que é o motivo de cada um desses ativos e você personalizar isso. Provavelmente vão ter alguns nanotecnológicos que você não tem, outros que você tem. O importante é você entender claramente todos eles e, a partir daí, tomar uma decisão mais segura. Se vale a pena comprar um, se de repente você tem 2 que são conflitantes, como posicioná-los, enfim. A aula está bem gostosa, está bem aprofundada e bem prática, tá? Se você não sair daqui e amanhã tiver essa clareza prática de conversar com o veterinário, se você é veterinário, se não tiver a prática de prescrever amanhã, o meu objetivo não foi alcançado. Então, por isso que é muito importante vocês perguntarem, né?
E como eu falei para vocês, o pano de fundo, desculpa, esfarrapada, é a gente falar sobre repelência. Por quê? Porque a gente sabe que a prevenção com as doenças transmitidas por vetores, quer seja a leishmaniose, difilariose ou até mesmo pulgas e carrapatos, é um grande desafio para os veterinários, principalmente em cães e gatos. O que o veterinário ainda não sabe, ou se sabe, ele não sabe como lidar, é que o que a gente tem de opção industrializada são soluções limitadas. E aqui a gente vai entender o porquê. Nós que temos farmácia de manipulação veterinária, vocês que têm farmácia de manipulação veterinária, e eu que trabalho com farmácia de manipulação veterinária, para nós é muito óbvio essa personalização de dose. Como que a gente pode estruturar as doses personalizadas, como a gente pode associar um ativo ao outro. E quando a gente tem um tratamento industrializado, ele é limitado naquela concentração, naquela forma, com aquela forma farmacêutica, com aquela textura, com aquela fragrância, e tudo isso muitas vezes é um fator impeditivo para esse animal, quer que ele rejeite esse cheiro, ou a forma não é adequada, e como eu gosto de falar, para nós é óbvio, mas o óbvio sempre precisa ser dito. Por isso que, a partir dessa tese, eu vou oferecer para vocês um sistema completo de soluções. Então, a gente vai começar falando dos repelentes, que vai ser o bloco 1, e a gente vai estender isso para mais 2 blocos ao longo desse nosso bate-papo, tá? Quais são as principais estratégias de repelentes que a gente encontra hoje? Se você pesquisar os industrializados, o padrão ouro é a icaridina, que está cada vez mais sendo divulgada. Então, ela tem uma ação repelente química de longa duração. Temos também muitos ativos com essa proposta natural, com uma associação de NIM com melaleuca, o NIM também tendo uma ação de repelente e também sendo inseticida biológico. A citronela dá uma atuação calmante e também uma repelência olfativa, sensorial. Então, o cheiro dela, o olfato dela acaba repelindo os vetores. E a melaleuca, que tem uma ação também repelente, mas com foco mais antisséptico. Então, esses 4 ativos são os principais ativos dentro do processo de repelência. Só que a gente tem uma dificuldade muito grande com cada um deles, e é a partir daí que a gente começa a falar sobre nanotecnologia. A icaridina, a forma livre dela, tem uma liberação descontrolada. E ela é altamente volátil. Inclusive, todos aqui sofrem um processo de volatilização. Com isso, a reaplicação tem que ser frequente e qualquer variedade desse paciente, você pode ter uma perda da eficácia dessa repelência. O NIM é altamente oxidativo, ele também é fotossensível e, com isso, ele tem baixa eficácia em ambientes externos. Então, para aquele paciente que vai passear, que fica no sol, ele tem baixa eficácia. Além disso, tem um odor forte. A citronela, alta volatilidade, ela, em formato livre, muitas vezes ela evapora em menos de 30 minutos e, sob o sol ou uma pele inflamada, que tem um aumento de temperatura maior, essa evaporação vai acontecer mais rápido ainda. E o melaleuca, que também passa por um processo de degradação, e ele também pode ser irritante para as peles lesionadas. E, geralmente, os pacientes que têm DAP, por exemplo, os pacientes atópicos, que são mais predispostos a ter feridas, acabam tendo esse problema de ser irritante para esse tipo de pele. E é a partir daí que eu venho e falo para vocês a respeito das nanopartículas. Não sei qual que é o grau de conhecimento que todos aqui têm, mas aqui é importante eu trazer esses 4 pontos para a gente deixar tudo bem claro. O mote inicial dessas nanopartículas é que elas são partículas em escala nanométrica.
Então, por isso o nome nanopartículas. Com isso, são sistemas altamente pequenos, que têm uma melhor permeabilidade. Além disso, por ter essa permeabilidade, ela vai ter uma melhor estabilidade e interação com a derme. Então, ela consegue chegar até a derme com maior frequência do que um ativo comum. Pensando em íons metálicos, e aqui a gente vai estar falando da prata silocoidal, ele também tem uma pureza, você entrega esse metal de maneira pura. E, com tudo isso, você tem o principal resultado, na minha opinião, que é a segurança e o controle da liberação. Então, todos os ativos que a gente vai falar têm uma liberação prolongada e controlada. Esses são dois grandes diferenciais. Aqui está um comparativo, principalmente da prata, em relação a como que é a liberação dela quando está num sistema nanométrico e como é o íon livre. Então, essa ideia de liberação ela é muito interessante. E aí, pensando no comparativo, você vê que o estado químico dela, ela tem o metal puro, então ela não tem interações de carga. Já no caso da prata coloidal, do nitrato de prata, por exemplo, tem. A velocidade de ação ela é gradual, controlada. Em estudos dá para você saber quanto tempo de ação. No caso do íon livre, é imediata, depende de fatores da pele, depende de fatores de temperatura também, e altamente seguro. Tá? Então, esses são os pontos principais. E aqui tem um exemplo de como que é um ativo livre dentro da pele do animal. Então, é uma pele que recebe esse sistema, mas ela acaba ficando na epiderme, ela acaba evaporando também, e você tem pouca permeação dérmica, e no caso do S3 Nano, a gente tem uma garantia de praticamente todo o ativo ser permeado. Então, esse é um grande diferencial. E a partir daqui, a gente entra no primeiro bloco de ação, que é um bloco que a gente vai chamar de proteção externa. A gente vai falar sobre repelência e proteção de superfície. Nesse bloco, eu vou falar de 4 ativos, aqueles 4 que eu comecei falando. Então, é o S-Nanoactive Icaridina, o Citronella, o NIM e o Melaleuca. O foco desse bloco é inibir o pouso e, consequentemente, a picada dos vetores. Para isso, todos eles têm que ter uma nanotecnologia para ter uma liberação controlada e prolongada. Então, a gente vai garantir que esses óleos não vão se evaporar de maneira muito rápida e também vai inibir uma possível toxicidade sistêmica. Começando pelo padrão ouro, que é o Nanoactive Icaridine. Como eu falei, ele é o princípio mais regulado e mais reconhecido, não só pela Anvisa, como outros órgãos internacionais. Então, ele tem uma garantia de uma ação repelente. Esse é o grande ponto do Icaridina. Ele tem uma ação repelente química padrão ouro. Qual que é a fragilidade dele? Ele só atua na repelência. Ele não tem nenhum efeito adicional. Por isso que a gente tem que pensar em outros ativos. Quando você fala do Nano S3 Nanoactive Icaridina, ele, para ser utilizado isolado, a sugestão é até 25%. Mas, como a gente vai ter um sistema de associação, você pode trabalhar com ele entre 5% a 10%, quando associado com outros ativos. E a farmacotécnica dele, e assim como de todos os outros, é a mesma, tá? Sempre incorporando eles a frio, numa temperatura abaixo de 40 graus, em fase oleosa, e você pode usar vários sistemas. Nesse caso aqui da Icaridina, a gente está sugerindo creme, gel, loção fluida, e se você tiver um formador de filme, você vai potencializar essa repelência. Então, no caso do Nanoicaridina, você associar com um formador de filme. Pensando no Nanoactive NIM,
O NanoActive NIM, ele vai ter uma atuação mais voltada no combate da infecção fúngica. Então, ele tem uma ação repelente também, ele tem ativos que garantem essa repelência, mas ele tem uma camada adicional, e é essa que é interessante para você falar para o veterinário. Inclusive, vocês vão perceber que todo o material feito aqui, esse material foi feito voltado para ter uma conversa direta com o veterinário. Alguns, eles vão pedir algumas informações adicionais, mas o que precisa ficar na cabeça do veterinário? O que você precisa que ele entenda a partir do momento da sua visitação, se você for falar da associação com o NIM? Que o NIM, ele tem uma ação repelente também, que vai potencializar a ação da icaridina, com a vantagem de ter uma inibição de infecções fúngicas. Então, aquele paciente que está com malacésia, por exemplo, você já tem essa atuação diferencial. Percebe que quando você fala para o veterinário que ele precisa prescrever a icaridina, quando precisar de um sistema repelente químico, quando ele associa com o NIM, ele tem essa função repelente química associada com uma inibição de uma infecção fúngica, fica mais fácil para a compreensão dele? E é exatamente isso que a gente faz. A gente vai focar no NIM, nesse mecanismo de ação fúngico e de ectoparasitas. Então, ele vai inibir que esses ectoparasitas consigam se alimentar dessa pele, ele vai inibir o crescimento dos ectoparasitas também e vai fazer uma recuperação dérmica, porque ele também tem uma ação hidratante. Se você não vai colocar nenhum sistema hidratante nesse repelente, isso é uma informação que você precisa valorizar. Mas é importante ficar claro que essa ação hidratante, ela é secundária, ela não é primária. Então, o foco aqui tem que ser fungo e ectoparasitas, fungo e pulgas, ácaros e carrapatos. A dosagem usual dele também é de 1 a 10%. No final, a gente vai conversar sobre a composição de algumas estratégias e, da mesma maneira, incorporar abaixo de 40 graus, em fase aquosa. E aqui a gente estende a sugestão de uma forma farmacêutica, por exemplo, como shampoo ou condicionador. Então, pode ser feito um shampoo antifúngico com esse diferencial, ou um shampoo antipulga também, sempre enfatizando o processo de nanotecnologia. Se você pensar no terceiro item, e não necessariamente nessa ordem, cada um deles tem a sua estratégia, esse terceiro item, que é o citronela, ele também vai potencializar a ação repelente, mas ele vai ter uma ação adicional que ele vai preparar para um outro bloco, que é a ação calmante. Então, eventualmente, se tiver uma picada, o citronela ele vai ter essa ação calmante também. E é importante para o veterinário saber que ele tem essa atuação de repelência por inibir os receptores sensoriais do mosquito. Além do que, pacientes inflamados, pacientes atópicos, pacientes com feridas, eles exalam um sinal químico que é atraído pelos mosquitos. Você provavelmente, ou você tem alguma amiga ou algum amigo que atrai os mosquitos, né? Porque é exatamente isso, ele sente o cheiro do sangue em algumas pessoas, porque acaba liberando mais sinais químicos. E a dosagem usual do citronela é de 1 a 10%. Aqui também não pode ser feito em shampoo e condicionador, mas aqui, estrategicamente, eu acredito que pode ficar mais em outras formas farmacêuticas. E o último que compõe os tratamentos de repelente é o NanoActive melaleuca. Então, ele vai ter uma atuação também antifúngica, assim como o NIM. Ele vai ter uma ação adicional, que é antisséptica,
e o ponto também anti-inflamatório. Então, os dois pontos importantes do óleo de melaleuca é a ação antisséptica que ele faz, que é muito conhecida, inclusive, por muitos veterinários, e também a ação anti-inflamatória. Aí você percebe que nesses 4 pontos a gente tem uma atuação antifúngica, de hidratação, a gente tem uma ação química, obviamente, principal, né? Quem é o grande protagonista desse sistema é a icaridina, e a gente traz também aqui adicional antisséptico. O que eu trago para vocês aqui, esse bloco, não é talhado em pedra, não é algo que você tem que fazer. O que eu trago é uma forma de você memorizar para que cada um deles serve, para você ter estratégias. Então, em muitos momentos, você vai poder substituir alguns. E o importante é você entender por que eu usei esse pilar pensando em repelência. Voltando aqui no melaleuca. Então, ele vai ter uma ação de melhora dessa pele, de limpeza dessa pele. Então, se esse paciente está com feridas, por exemplo, o Nano Active Melaleuca ele vai ter uma atuação extremamente eficaz. Tá? E aqui começam alguns pontos que são interessantes e que o veterinário gosta bastante, que são estudos de comprovação de eficácia. No caso do melaleuca aqui, você tem 15% a mais de eficácia na redução de uma citocina inflamatória da interleucina 6. No final dessa aula, eu vou fazer um comparativo de todos eles e vou trazer o resumo de cada uma dessas ações, que eu acredito que seja muito importante para você memorizar, para quem não sabe aprender também, e para você repassar isso para o veterinário também. O que é importante é você entender que é uma citocina pró-inflamatória. Então, em relação ao óleo livre, ele tem um ganho de 15%, e isso é bem interessante, né? Você ter esse ganho. Mas, de novo, o importante é a segurança que você tem. A redução de riscos de irritabilidade em peles mais lesionadas. Aconteceu. Tudo bem por aqui? Tudo certo, doutor? Então tá bom. Você tocou aqui para mim. Então, você entender que o grande diferencial é o processo de proteção da irritação, é o processo de melhora, de inibição desse odor também, e também essa ação anti-inflamatória. Da mesma maneira, de 1 a 10%, todos eles, com exceção da icaridina, que isolado pode chegar a 25%, os outros são seguros também, mas todos ficam na faixa de 1 a 10%. No caso do melaleuca, pode ser utilizado também em shampoo e em condicionador. Agora, a gente precisa falar de um ponto cego da repelência, e aí é a partir que a gente vai entrar no bloco 2 e no bloco 3. É ilusório a gente imaginar que você tem a garantia 100% de uma repelência quando você aplica. Nenhum repelente do mundo consegue isoladamente ter esse processo de repelência. Existem vários fatores que vão inibir isso. É o suor, é o banho, a chuva, o atrito, falhas na replicação, problemas linfáticos também, de síndromes de circulação do próprio paciente, individualização entre o paciente e o outro, tamanho de pelo, espessura de pele, enfim, ainda mais se tratando da veterinária, a gente tem várias variações. E aí, tem um outro ponto também que é na prática, que são aqueles pacientes que vivem em regiões endêmicas, e aqui possivelmente tem algumas farmácias que estão em regiões endêmicas, para a leishmaniose, por exemplo, ou pacientes que estão num ambiente que tem muita pulga, pacientes que têm muitos outros pets junto, de cuidadoras, de protetoras, locais mais rurais, por exemplo. Então a gente sabe, e se você veterinário e você farmacêutico também deve ter algum paciente que você sabe que pode dar qualquer antipulga que sempre está voltando. E aí a gente entra para o segundo bloco com essa pergunta. E nesses casos,
se o inseto romper essa barreira da repelência, o que o protocolo anterior pode fazer? Então, o protocolo anterior ele já foi preparatório, porque você vai ter um efeito calmante, você vai ter um efeito hidratante, você vai ter um efeito antimicrobiano, antisséptico, mas o que a gente pode fazer além desses protocolos? E aí a gente entra em 2 protocolos que vamos além da repelente. O bloco 2 vai falar de um paciente típico, de um paciente que é o paciente que atrai. Então, pacientes atópicos, pacientes com pele seca, pacientes com pele descamativa, eles são mais suscetíveis. Primeiro porque a pele está mais suscetível realmente a alérgenos, e segundo que porque, por causa desses compostos voláteis liberados dessa pele, acaba atraindo mais as pulgas e os mosquitos, né? E nessas peles também que tem uma inflamação, tem uma temperatura maior, tem uma tendência de evaporação maior do repelente, tem uma tendência maior de perder o efeito repelente com atrito, com o sofá ou com o chão ou com qualquer outro contato. E aí, nesse paciente, a gente vai falar do bloco 2, a gente vai ter que ter uma atuação muito em 2 focos, na hidratação e na barreira cutânea. E depois a gente tem um outro paciente, que é o paciente que tem DAP, por exemplo, o paciente extremamente alérgico, que qualquer picadinha ele gera um processo de alergia que está ligado à degranulação em massa de mastócitos. Os dermatologistas falam muito do hotspot, né? Então, aqui nesse bloco 3, a gente vai falar sobre algumas estratégias que, inclusive, podem ser extrapoladas para o paciente que tem dermatológico, que tem o hotspot, tá? Então, esse paciente também tem uma tendência a ter mais prurido e entrar no ciclo vicioso de prurido, que gera dor, ansiedade, estresse, ativa, aumenta cortisol, deprime a imunidade, começa a autoimulação, a pele fica lesionada, que gera dor, ansiedade, estresse, e esse ciclo. Nesse bloco, a gente vai falar sobre modulação inflamatória, sistemas antioxidantes e também alguma coisa secundária de modulação de comportamento. Bloco 2, então, barreira cutânea e controle do prurido. A gente vai estar atuando em epiderme. No bloco 1, a gente falou da barreira externa. Nesse segundo bloco, a gente vai ter um foco na epiderme, na parte mais externa dessa pele, pensando na recuperação do extrato córneo, que é a parte mais aparente, e um foco de inibir essa coceira, esse prurido, tá? Então, com essa atuação, a gente vai estar atuando também de maneira indireta na diminuição da atratividade desse hospedeiro. E eu começo falando do silver. O silver é da prata, né? Ele é retirado a partir da prata, e ele tem uma atuação antimicrobiana muito interessante. E aqui eu trouxe essa informação dessas 7 frentes, né? Como que ele atua no processo antimicrobiano, e é por isso que faz ele ter esse grande diferencial. Primeiro, ele desestabiliza a parede celular dessa bactéria patógena, desnatura tanto o ribossomo quanto a membrana. Ele também tem uma inibição da produção de ATP, e aí sem energia essa bactéria não consegue crescer. Ele também gera um estresse oxidativo seletivo nas bactérias patógenas e, por fim, ele também inibe a replicação dessa bactéria. Então, nesses 7 pontos, eles são muito interessantes. E você percebe que quando você está falando para o veterinário uma imagem dessa de estudo, e aí esse é o grande diferencial que você vai trazer. Então, o silver ele tem uma ação muito específica na área de antimicrobiana. E com uma resposta tão grande assim, ele inibe realmente que exista uma resistência dessas bactérias. Então, por isso que eu trago ele, e é muito legal que esse produto, particularmente,
ele tem muitos estudos interessantes. O primeiro deles é esse, dessa redução de quase 97% de estafilococos e quase 100% de Escherichia coli. Então, é uma imagem e é um estudo que diz tudo a respeito desse produto. Então, isso tudo em menos de 24 horas. Então, foi um intervalo de 18 horas, mas quando a gente fala em menos de 24 horas, fica mais atrativo do que 18 horas. Então, em menos de 24 horas, ele tem essa redução bem interessante. Além disso, ele também tem uma eliminação rápida. E aqui, para um produto que para shampoo, por exemplo, isso brilha os olhos do tutor, do responsável, que não é mais tutor, agora é o responsável. Porque ele sabe que se ficar 3 minutos, vai inibir 99,99% da malacésia. Então, você vê que em 30 segundos você já tem 93%, mas se esperar mais 2 minutos e meio, você já tem a eliminação completa desse malacésia. Isso é uma estratégia muito interessante para nós, para você, na farmácia. Por ele ter esse processo importante e interessante de inibição antimicrobiana, ele pode ser utilizado como um conservante altamente seguro. Logicamente, o custo vai aumentar, mas para produtos premium, inclusive enfatizando esse diferencial, informando que esse produto ele é enriquecido com Nanoactive Silver, isso vai dar um valor muito maior. A gente vê muito isso acontecendo nas cápsulas de ômega, que é rico em vitamina E, que essa vitamina E nada mais é do que para entregar para o ômega, não tem um efeito terapêutico. No caso do Silver, aqui não. Se você utilizar ele na faixa de 5%, por exemplo, ele vai ter um efeito antimicrobiano, não só no sistema, como no paciente também. E aqui tem outros também. Tem uma ação dermocalmante, inibindo citocinas inflamatórias, então ele tem um efeito anti-inflamatório e dermocalmante, inibindo a interleucina 1, que a gente falou lá atrás, a gente vai voltar a falar, interleucina 6 e o TNF-alfa. Ele também vai ter uma ação cicatrizante comprovada também, após 24 horas, com uso de 5%. E tem 2 casos aqui que mostram o uso dele 9 dias, né, menos de 10 dias, a 2% numa dosagem relativamente baixa, um resultado bem interessante também dele do uso tópico. Tá? Então, tudo isso para demonstrar que é um ativo diferenciado e por isso que ele vem em primeiro aqui, pensando na barreira cutânea e no controle de prurido, ele vai estar tendo essa atuação multifatorial. A dosagem dele é a mesma e não tem nenhuma particularidade adicional, podendo ser utilizado também em shampoo e condicionador. Pensando na parte de calmante e um pouco antisséptica, entendendo que a lavanda tem uma ação muito mais calmante do que antisséptica, né? Então, se você precisar de um efeito mais antisséptico, o ideal é ir lá para o melaleu, que aí começa a construir a compreensão da aula, né? Então, você vai para o melaleuca, mas ela vai ter uma ação calmante aqui. Eu gostei muito dessa foto, porque faz uma correlação com os gatos, melhorando, acalmando esses felinos. Tá? Também tem uma ação anti-inflamatória, aqui na expressão da interleucina 6, da interleucina 1 também, um comparativo entre o encapsulado e o óleo livre, então sempre com essa vantagem de 15%, você vai ver sempre uma evolução de no mínimo 10% a 15%, em média 15%, mas de novo, o grande diferencial é o sistema de segurança e de liberação gradual. Então esse é o ponto. Vocês vão falar sobre essa ação anti-inflamatória, a comprovação de eficácia, mas o grande diferencial é que esse sistema traz segurança e esse sistema traz também uma maior liberação. Você pode aplicar menos, você pode trabalhar com concentrações menores. Aqui também um estudo comparativo de cicatrização após 24 horas de uso. Então, tudo isso são materiais visuais
que são muito importantes para comprovar a eficácia desses ativos, né? Outro que eu vou falar aqui também a respeito de hidratação é o ureia. Então, ele vai ter uma atuação como hidratante, e a gente conhece a ureia na prática clínica, né? E o ponto principal dele aqui é a renovação celular. De todos eles, o que tem uma maior renovação celular, que tem essa capacidade de eliminar as células mortas, que muitas vezes ficam presas nessa pele, é o ureia, tá? Então, ele é um ultra hidratante realmente, vai inibir a liberação da água transepidermal, mas, além disso, e principalmente, ele vai ter uma ação de renovação celular. Testes comparativos da involucrina e a filegrina, e a gente vai conversar sobre todos eles, comprovando que ele tem uma resposta 2 vezes maior, ele tem uma resposta o dobro em relação a ela. A dosagem é a mesma, a farmacotécnica também. Aqui tem o NanoActive Hyaluronic, que é do ácido hialurônico. Ele é, na verdade, do hialuronato de sódio, que entrega o ácido hialurônico, que traz aqui um aumento de síntese de colágeno e de elastina. Então, o colágeno, pensando com foco aqui na pele, né? A gente sabe que o colágeno também tem uma atuação em osso, mas aqui com foco na pele, e a elastina, melhorando a elasticidade, muito importante para pacientes que têm uma pele seca, por exemplo, uma pele ressecada, geralmente eles têm baixos níveis de elastina. Então, para uma pele ressecada, ele vai ser muito importante. Tem um outro nano que a gente vai falar também sobre a vitamina C, e a associação de vitamina C nesse complexo potencializa essa produção. Então, aqui eu nem trouxe uma sugestão de fórmula com essa associação, mas uma associação do Hyaluronic com o Nano Vita C, você vai ter uma resposta nessa pele voltada em colágeno tipo 1 e elastina. Dosagem a mesma e a farmacotécnica também. Aqui a vitamina B3, um sistema nano da vitamina B3, que traz um aumento de involucrina. E aqui eu trago um comparativo que é muito interessante para você saber e para você falar para o veterinário também. A involucrina, ela vai ter uma ação de tijolo na epiderme do cão. O colágeno, ele vai estar numa sustentação mais profunda. Então, vai estar na camada mais superficial. Então, uma associação, por exemplo, de ativos que tem um foco na involucrina e na filagrina com ativos que têm ação em colágeno e elastina, vai potencializar muito. Quais são os 4 benefícios que eu tenho aqui para a niacinamida? Primeiro, ela inibe a entrada de alérgenos. Então, para pacientes alérgicos, ela vai ter uma atuação bem interessante. Paciente atópico, por exemplo. Dentro desses alérgicos, também estafilococcus e malacésia. Então, mais na parte externa dessa pele. Também vai ter um efeito hidratante, assim como a ureia, e aí a gente vai fazer um comparativo de quando utilizar cada uma delas, caso você trabalhe com as duas, e vai diminuir o ciclo do prurido, que é uma outra informação bem importante. Tudo isso são benefícios que você pode resumir e até preparar materiais. E o veterinário ele pode entender como e quando ele usa cada um deles. O grande diferencial, se por um lado a gente tem a limitação dos tratamentos industrializados, aqui a gente tem uma resposta terapêutica e a gente tem uma personalização que dá infinitas, centenas de possibilidades, tanto em associações quanto em dosagens também. Todos os que eu falei até aqui, eles têm uma faixa ampla de pH, que vai entre 4, 4,5 até 7,5 e 8. Aqueles que têm uma faixa mais específica, eu coloquei no material para facilitar também. Então, no caso da niacinamida, a faixa de pH ela é mais restrita, de 3,5 a 5,5. Todos os outros, alguns vão
de 4 a 7,5, de 4 a 8, outros vão de 4,5 a 7,5, 4,5 a 8. Então, a faixa de 4,5 a 7,5 de todos os que não tem um asterisco aqui, ela é extremamente segura. Para aqueles que têm uma janela de pH menor, aí eu coloco a observação aqui. Terminamos o bloco 2, que é sobre a hidratação, sobre barreira cutânea, e a gente vai entrar em mais uma camada, agora uma camada mais profunda. Então, o paciente teve um processo de repelente. Por algum motivo, esse repelente falhou, ou então esse paciente tem uma pele muito seca, ele é um paciente que atrai. Então, a gente vai inibir essa atração, melhorando a hidratação. O terceiro ponto é, se nenhuma das duas fases deu certo, a gente tem a terceira opção, que é fazer uma modulação. Se o paciente entrou num processo inflamatório, a gente vai ter que inibir essa inflamação e vai ter que hidratar com uma hidratação mais profunda, chegando na segunda camada, que é a camada da derme, né? Então, esse bloco aqui são ativos que eu sugiro para inibir o processo inflamatório e também controlar o estresse de maneira geral, tá? Então, ele vai ter uma ação antioxidante muito grande, saindo um pouco da epiderme e indo para a segunda camada, a camada da derme. E esse é um ativo que está sendo lançado, inclusive, né, tanto ele quanto o citronela, que eu quero que você dê uma atenção muito especial. Acredito que você já esteja com um bloco de anotações aí, senão você tem que anotar algumas coisas. A cúrcuma é um dos nutracêuticos mais consagrados do mercado. Tanto veterinários quanto farmacêuticos e quanto médicos também conhecem muito a cúrcuma. E muitos ativos podem ser utilizados. Então, o apelo da cúrcuma como um processo anti-inflamatório, ele é muito mais simples de falar. Diversos estudos, diversas comprovações de inibição da NF-kappa-beta, desse processo de ser uma modulação inflamatória comparável, pensando no uso oral, comparável inclusive com os anti-inflamatórios não esteroidais, ele é recorrente e consagrado. Aqui, o que você precisa trazer à tona é o uso alt dessa curcumina. Então, e aqui eu vou deixar um ponto que, depois que passar esse processo, né, essa estratégia de visitação, ela tem que estar focada na nanotecnologia, obviamente. Depois que o veterinário estiver prescrevendo essa nanotecnologia, eu sugiro para você, e aqueles que já prescrevem, você trabalhar num sistema in-out. Então, a gente está falando do out aqui. Junto com o tratamento out, por que não utilizar um in? E dentro da Sovitar mesmo tem um ativo que eu gosto muito, que é o Curoit, que também tem uma proposta diferente. Isso é para uma outra aula, mas só para você começar a pensar como que vai ser depois. O que pode ser feito além desse uso tópico, né? Então, no caso do Nanoactive Cúrcuma, ele vai ter uma ação anti-inflamatória. Eu gosto muito de informar, nesse caso específico do Nanoactive Cúrcuma, que esse processo ele consegue garantir a manutenção e a liberação do genacroma e do curcumol, que são dois biomarcadores da curcumina que são muito difíceis de manter num sistema e são muito poderosos anti-inflamatórios tópicos, além de ter uma ação antioxidante e uma ação também cicatrizante. Então, pensando em processos de modulação de inflamatória, a gente não pode começar com outro que não o Nanoactive Cúrcuma. Inclusive, quando você pensar num sistema anti-inflamatório cutâneo, o primeiro ativo que deve vir na sua cabeça, na sua estratégia, é o Nanoactive Cúrcuma. E aqui, de novo, reforçando. Por quê?
porque o sistema do NanoActive garante a liberação desses sesquiterpenos, que é o germacroma e o curcumol, que são, para a parte tópica, os mais poderosos antioxidantes e anti-inflamatórios cutâneos, também tendo um efeito cicatrizante também. E a nanotecnologia também garante que a maior parte desse ativo, praticamente todo ele, vai conseguir chegar até onde a gente está buscando, que é a derme, no nosso caso aqui. Então, já falei sobre isso também. Pacientes com pele sensibilizadas, pacientes atópicos, com ferida, pós-cirúrgico, enfim, tem uma infinidade muito grande de pacientes com DAP, tem uma série de possibilidades com o NanoActive Cúrcuma. Outro nano que eu quero trazer aqui, e aqui eu estou falando geral, espero que vocês estejam anotando, depois a gente vai separar tudo isso com calma, tá? É importante que vocês entendam cada um desses sistemas e a partir daí depois eu vou falar com calma, tá? O NanoActive Hydravit, ele tem 3 componentes muito importantes, que é o óleo de semente de uva, a vitamina E e a manteiga de karité. Então ele tem uma ação hidratante muito significativa. Então, para aqueles pacientes com ressecamento de pele, ressecamento cutâneo e um prurido referente a isso, ele tem uma atuação muito importante. Quais são as atuações dele aqui também em comparativos, né? Você vê que ele tem quase que triplica o aumento da expressão da filagrina, a gente já vai falar dela, e também tem uma ação antioxidante. Então, pensando nesse sistema do terceiro bloco da modulação inflamatória e da hidratação profunda, eu trago a curcumina como um potente anti-inflamatório, o Hydravit como um potente hidratante e, além disso, com uma ação antioxidante muito importante. E mesma dosagem, de 1 a 10, incorporando abaixo de 40 graus, fase aquosa, e pode ser utilizado em emulsão, sabonete, gel ou até sérums também. Depois a gente vai ter o NanoActive Vita C. E a vitamina C já é um grande antioxidante, já é conhecido, ele pode ser utilizado de uma maneira segura, porque a gente sabe da vitamina C, tanto do uso oral quanto do uso tópico, que ela é extremamente oxidativa. Então, esse sistema garante que diminui essa oxidação. E a vitamina C também tem uma faixa mais específica, que é de 2,5 a 6 de pH. O restante pode ser utilizado em qualquer outra forma. Tem alguma dúvida aqui, gente? Tá todo mundo tão quietinho. Ninguém vai perguntar nada? Não. Bom, fazendo um resumo, então, já que não temos dúvidas. A gente vai trabalhar com 3 blocos aqui. O primeiro bloco que a gente falou foi esse bloco repelente. Foi o bloco de cuidar da superfície, da parte externa. E a gente falou da nanoicaridina como um potente repelente químico de longa duração. A gente falou da citronela com uma repelência natural e uma ação secundária calmante. A gente falou do NIM com uma ação inseticida, tanto em fungos quanto em ectoparasitas também. Então, o foco principal dele é esse. E falamos da nanomelaleuca em antisepsia e também como uma repelência natural. A partir desse bloco com 4 ativos, você pode trabalhar da melhor maneira possível. Você pode posicionar cada um deles. O foco principal da ação de vocês é o NanoActive caridina. Mas,
se você já tem esses outros sistemas, ou de repente se você está procurando algum outro sistema para ser utilizado, aqui temos 16 opções aqui, pelo menos, de associações de 2, de 3, de um só isolado, associação dos 4 também em concentrações diferentes. Depois a gente vai ter o bloco número 2, que a gente vai para a parte da epiderme, que vai ser a barreira cutânea e com foco principal também em prurido. E aí a gente vai ter a niacinamida, que vai ter uma ação em ceramidas, melhorando a hidratação. A gente vai ter a ureia também como um potente hidratante, numa outra mecanismo de ação, combatendo o ressecamento, e o hialuronic, que também vai ter uma atuação mais de matriz celular. A gente vai falar já já de cada um deles. E pensando no controle de prurido associado com uma barreira antimicrobiana, a gente tem a associação do Nanoactive lavanda associado com silver. Então a gente vai ter uma potente ação antimicrobiana que vai evitar as infecções oportunistas secundárias e com uma ação antiprurido também da lavanda. Essa associação, ela é uma associação bem estratégica também para vocês trabalhar. Então, de repente, se você não tem o silver, vale a pena você avaliar se não vale a pena comprar. De repente, se você não tem o lavanda e tem o citronela, é uma opção também como processo calmante. E pensando numa camada abaixo, a gente vai ter uma modulação inflamatória e uma hidratação também, com o foco principal em modulação inflamatória, dispensa apresentações, a cúrcuma, também tendo uma ação de hidratação mais profunda com um pool lipídico, essa associação de vitamina E, manteiga de karité e o óleo de semente de uva, e fechando com uma ação antioxidante potente, a vitamina C. Então a gente vai ter esse bloco. A partir daí, a gente tem uma plataforma completa de nanotecnologia para atuar nas 3 camadas. Então, de novo, tudo isso, toda essa construção, ela foi feita a partir de opções, e a partir daí você pode utilizar um ou 2 de cada um. De repente, um veterinário vai se sentir mais confortável, mais seguro de prescrever só o nanoicaridina 25%. Tá tudo bem. É importante ele saber que tem outras possibilidades. De repente vai ter um veterinário que vai te perguntar e vai te trazer um caso específico. E aí você tem alguns pontos aqui para pensar, para fazer algumas fórmulas personalizadas. Se pode ser que tenha alguns veterinários aqui, falar de todos eles não significa que a farmácia tem todos esses ativos. Existe a possibilidade, mas para a farmácia comparar um ativo precisa ter uma prescrição. Então, é importante, antes de fazer uma prescrição, perguntar para a farmácia se tem esse ativo, e se não tem, conversar, se tem algum outro nanoactive que pode ser utilizado, ou de repente a farmácia avaliar se vale a pena trazer para a linha. E aqui eu acredito que é o ponto principal, como eu falei para vocês, né? Depois eu vou passar esse material para vocês, mas eu gosto sempre de pensar em agrupamentos, e depois desse aqui ainda eu trouxe o que eu escrevi aqui, né? Eu rabisco muito antes de fazer a aula, e eu tenho aqui um rabisco. E agora, hoje à tarde que eu estava estudando a aula, eu falei, poxa, eu preciso transpassar isso para eles entenderem como que a minha cabeça pensa, né? Talvez facilite também para vocês. Então, a partir daqui eu fiz esse grupamento. Então, temos ação repelente e inseticida. A gente pode trabalhar com a citronela, icaridina e nim, cada um com a sua particularidade. Citronela vai ter um efeito calmante adicional, icaridina vai ter um foco muito principal na repelência, e a inseticida é ligada à repelência, e o nim vai ter uma atuação também bem forte em inseticida. Então, você tem essas 3 opções. Pensando em hidratação e na barreira cutânea, a gente tem o hialuronic, o hidravite, cada um também com a sua particularidade, a ureia e a niacinamida. Pensando no
anti-inflamatório e numa ação calmante, tanto a curcumina quanto a lavanda estão posicionadas aqui, mas vocês vão ver que tem outros que têm uma atuação também de citocinas, inibindo citocinas pró-inflamatórias, tá? Pensando no antisséptico, e antimicrobiano, melaleuca e o silver como principal, e como antioxidantes, a vitamina C, a curcumina também entra aqui como um potente antioxidante também. Então, seriam esses pontos. E aqui, como eu falei para vocês, foi uma coisa que eu fiz agora, hoje à tarde, antes de trazer para vocês, porque eu também não sabia como que cada um, qual que é o nível de conhecimento de cada um, né? E aqui, mesmo para quem conhece, eu gosto de trazer a coisa mais simples, mais mastigada, até para conversar com o veterinário também. Então, a gente tem 3 nanotecnologias que têm uma atuação muito focada em interleucina 6, que é a melaleuca, o silver e a lavanda. Então, o que é a interleucina 6? É uma citocina pró-inflamatória e ela é uma das primeiras a ser liberadas em processo infeccioso, em trauma e inflamações crônicas. Então, todas as patologias que você tem que podem estar ligadas a um estímulo de interleucina 6, ou todas as vezes que você ouvir que tem um estímulo de interleucina 6, ou então em processos inflamatórios, em processos traumáticos, em processo infeccioso, você tem essas 3 opções. E se você tiver esses 3, qual deles utilizar? Então, eu trouxe, além de serem potentes na inibição da interleucina 6, qual é a particularidade de cada um deles. Então, o melaleuca, ele tem uma ação anti-inflamatória, mas você pode posicioná-lo como, nesse caso, se você precisar de uma ação antisséptica. O silver, ele vai ter uma atuação mais antimicrobiana e cicatrizante. Então, se você precisar de algo mais, se é uma infecção bacteriana, por exemplo, é possível que seja mais estratégico você utilizar o silver. Se você tiver uma ferida ali, se você tiver um paciente inflamado, com pus, por exemplo, você pode utilizar o melaleuca. E o lavanda tem uma ação inflamatória muito boa, mas também tem uma ação calmante e cicatrizante. Então, se for uma pele que está com muita vermelhidão, que está muito irritada, você pode utilizar lavanda, né? Depois, outro nome que a gente ouviu aqui também foi a involucrina. Então, a involucrina, ela atua lá na derme, na parte superficial, né? E ela tem um processo de inibir a perda de água. E também, com isso, ela inibe a entrada de patógeno. Então, ela fica ali no portão controlando todo mundo. A gente tem 2 ativos que se destacaram e têm efeitos com a involucrina, que seria a ureia e a niacinamida. Se você tem um dos 2, você pode utilizar pensando nessa estratégia. E se você tem os 2, você pode posicionar a ureia como uma ação mais hidratante, mais queratolítica e também melhorando a renovação celular. Inclusive, por falha minha, coloquei por último, mas esse é o principal delas, né? E no caso da niacinamida, você vai colocar mais para um paciente atópico, um paciente alérgico, um paciente que está com uma infecção cutânea, um paciente que tem um prurido muito exacerbado. Então, vamos dar um passo adiante. Imagina que você precisa fazer uma fórmula para um paciente que está com uma piodermite, por exemplo. Olha que interessante a associação do silver com a niacinamida. Essa é uma estratégia muito interessante. Um paciente que está fazendo, que está com uma ferida que não cicatriza, você pode utilizar o lavanda como calmante e como cicatrizante, você pode utilizar o melaleuca como um antisséptico e você pode utilizar a ureia, melhorando a renovação celular. E a partir daí, esse é o meu objetivo final, é que amanhã você consiga fazer, compreender o que você pode utilizar, inclusive trabalhar com
talvez alguns nanos que estão com uma saída pequena, ou então trazer novidades, mas não trazer novidades no calor da emoção, né? Viemos uma Consulfarma aqui, e da Consulfarma a gente vem com muitas novidades no calor da emoção, mas trazer novidades sabendo como que você vai posicionar eles. Junto com a Evolucrina, quem sempre está trabalhando junto é a Filagrina, que também é uma proteína de barreira de cutânea, e ela também tem uma ação de manter a hidratação. Só que, além de hidratação, ela vai melhorar a elasticidade e o pH da pele. Se a pH está muito alcalina ou se está muito ácido, você pode utilizar. E quem atua? O Hidravit e a ureia. E aí, como posicionar cada um deles? Se você precisar de uma ação mais antioxidante, o Hidravit. Se você precisar de uma ação mais hidratante, queratolítica ou de renovação celular, a ureia. Né? E a gente tem a interleucina 1 e a TNF-alfa, que também, assim como a IL-6 e interleucina 6, são pró-inflamatórios, só que elas exacerbam a resposta inflamatória. Então, elas estão ligadas ao processo de dor, ao processo de mediação alérgica, elas estão ligadas no processo de infecções mais severas. E quem que atua especificamente mais na interleucina 2? O silver e a lavanda, que estão lá em cima também, que atuam tanto na 6 quanto na 1. E aí você vai posicionar, se for uma ação mais cicatrizante, se você precisar de uma ação mais antimicrobiana, o silver. Se você precisar de uma ação mais calmante, você pode utilizar a lavanda. Obviamente, se é uma infecção, o silver ele vai ser mais assertivo nesse caso, né? Então, isso é uma coisa importante. E aí tem mais dois que eu quero falar aqui para vocês, que é a ação calmante da citronela e da lavanda. A citronela, ela potencializa repelentes, então ela tem uma ação potencializadora no uso da icaridina, por exemplo, e a lavanda tem uma ação mais anti-inflamatória e de cicatrização. E o hialuronic atua no colágeno tipo 1, que está ligado à resistência, e a elastina de uma maior flexibilidade numa camada abaixo, na camada do baixo, que daí é o hialuronic. Com esse resumo, né, essa foi a minha tese inicial. Quando eu comecei a estudar, eu comecei a pensar exatamente nesses diferenciais, porque eu gosto sempre de trazer isso, né? Eu gosto de trazer para a prática o que você pode fazer. E o barato dessa visão é que cada um vai ter um perfil. E uma aula dessa, por exemplo, se você tiver um concorrente seu assistindo também, cada um vai seguir uma linha de raciocínio. Então, o mais importante é isso. Depois dessa, eu trouxe algumas fórmulas, algumas sugestões de fórmulas, mas antes das sugestões, quem me conhece há mais tempo sabe que eu sou um pouco resistente a fórmulas de bolo, fórmulas prontas. Eu sei que é importante, eu sei que é necessário, o veterinário muitas vezes precisa disso na prática, mas antes de ter essa fórmula pronta, eu gosto que o veterinário entenda o porquê que ele está fazendo aquilo, né? Logo que eu comecei, existia um desafio muito grande para mim, porque muitas vezes eu pensava e passava uma fórmula para o veterinário e queria conversar com ele. Muitas vezes ele falava, tá bom, pode fazer. Não, doutor, como que pode fazer? Você não tem nenhuma sugestão? Não, o que você fizer, pode fazer, tá feito, eu assino embaixo. Então, é um grau de confiança bem legal e eu fico muito grato, né? Hoje fico até mais tranquilo com isso, mas antigamente dava um frio na barriga. Falei, poxa, se der certo somos nós, se der errado, a responsabilidade vai recair para mim, né? Então, por isso que eu gosto de fazer dessa maneira. E aqui eu trouxe, então, 3 formulações, cada uma delas pensando num bloco, tá? Além disso, eu fiz um material aí em PDF, em folha 4, com todos os nanos e as dosagens e algumas observações, e também fiz um material dessas fórmulas também mais bonitinhas, que depois eu vou passar para a Sovitar, e aí ela vai passar para o marketing de vocês para ver se vale a pena ter, tá? Aqui eu trouxe, então,
um spray formador de filme, né? O segundo poderia ser uma emulsão, por exemplo, um creme também, e o terceiro, um sérum. Trouxe, e pode ser, eu fiz isso só para ter cada um de um formato. Então, no primeiro lá, como o fator principal é o sistema de repelência, coloquei a icaridina 15%, porque eu estou usando outros sistemas, né? Pode-se utilizar até 25%, né? Uma margem de segurança, eu falo de 15 a 20%, mas pode utilizar com segurança até 25%, desde que respeitar faixas de pH e desde que respeite também a frio e na fase aquosa, né? O NIM eu coloquei 3% aqui e a citronela 2%. Depois, pensando numa hidratação mais profunda, associei uma niacinamida com uma lavanda, com uma ureia, com um silver. O principal aqui foi a niacinamida. Silver eu coloquei numa dosagem baixa, porque tem bons resultados com uma dosagem baixa, mas se você precisar de um processo antimicrobiano, você pode subir para 5, pode ser até 10, dependendo da situação. E pensando num processo anti-inflamatório e antioxidante, uma associação do hialuronique com a curcumina e a vitamina C é bem interessante. E, obviamente, porque pensando nesse processo anti-inflamatório, eu fiz uma atuação maior aí de curcumina, que na verdade não é curcumina, é nanocúrcuma, né? Eu errei aí, é nanocúrcuma a 10%. E é isso. Queria saber se tem alguma dúvida, se todo mundo entendeu tudo ou se ninguém entendeu nada. Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, doutor, eu entendi tudo. Acho que o pessoal também entendeu, mas com certeza, talvez depois a gente deixou gravado, né? Se o pessoal for assistir a gravação. E. A Fabiola levantou a mão. Fabiola, pode ficar à vontade. Ei, boa tarde. Na verdade, eu tinha até colocado lá nas mensagens. Só em relação à nanoicaridina, eu perguntei, né, se o poder residual dela de 10 horas é em qualquer forma farmacêutica e se tem alguma recomendação específica, como, por exemplo, o pelo ter que estar sujo, para ter um melhor aproveitamento, fixação do ativo. A outra pergunta, só para concluir, que aí você já respondeu de uma vez, Com certeza. da cúrcuma e nanotecnologia, porque aqui em Minas tem uma farmácia que fez um estudo do uso da cúrcuma em gel transdérmico para usar em gatos com esporotricose, em feridas de ponta de orelha, sabe? E eu não tinha conhecimento do uso da cúrcuma, assim, em referência para uso tópico. E aí eu queria saber se você tem alguma experiência de utilização dela para esses casos específicos de esporotricose. Aqui eu sei que eles fazem um gel de cúrcuma, um gel transdérmico, e fazem uma aplicação agora eu estou na dúvida se é um laser ou se é uma luz específica junto com a aplicação da cúrcuma, porque eu tenho alguns colegas perguntando e eu realmente não conhecia essa aplicação, entendeu? Aí hoje eu ouvi você falando aí da nanotecnologia em cúrcuma e eu imaginei que talvez seria um caminho, né? Com certeza. Obrigado pelas dúvidas aí, Fabiola. Começando então pela icaridina, né? O ponto principal é o pelo tá seco, tá? Em todos os sistemas ele vai ter uma situação de 10 horas, né? Então os estudos dizem de 8 a 12, por isso que a gente trabalha com a média de 10. Então a margem de segurança de uma aplicação seria 2 vezes por dia, por exemplo, seria uma aplicação ideal. De repente, numa região muito endêmica, ou num paciente que é extremamente alérgico, até trabalhar com 3 vezes por dia, de 8 em 8 horas, vai ser bem interessante, tá? E aí a única restrição é esse pelo tá seco. Ele vai ter uma proteção, independente de se o pelo está mais sujo ou não, até porque ele vai formar uma barreira protetora em cima. Obviamente,
se o pelo está seco, está sujo, e de repente essa sujeira está muito grossa, quando ela for eliminada, vai ser eliminado o produto também. Então, um paciente sujo ou logo após o banho, é sempre bom recolocar, né? Eu ouvi a respeito desse caso da curcumina em gel transdérmico muito pouco. Ainda é um uso off-label, né? Inicial ainda. Se eu não me engano, nem tem estudos, eu não conheço estudos, ou se tiver, deve ter um estudo muito recente. Se tiver, depois, se você puder me corrigir, eu agradeço. Mas o que acontece? O efeito do gel transdérmico, ele vai ter uma atuação de chegar até a corrente sanguínea, né? Então, a atuação em gel transdérmico vai ser essa. No caso do Nanoactive Cúrcuma, a gente ainda não tem, eu pelo menos não tenho ainda pesquisa a respeito disso, e até convido você a fazer, de repente a gente conversa com o pessoal da Sovitar também, lá do P&D da Sovitar, de repente a gente pode fazer até um trabalho interessante aí, eu acredito que vale muito a pena, mas pensando farmacotecnicamente, pensando na estrutura, né, e aí de uma forma teórica, mas muito bem embasada, ele vai ter uma ação superior em se tratando do tratamento tópico, ali para a ponta de orelha, por exemplo, uma vez que esse sistema ele é feito tecnologicamente, então ele tem uma garantia de entrega, né? Porém, nesse caso especificamente, doutora, a minha sugestão é que você associe com algum tratamento IN. Então, esse exemplo seria espetacular. Então, junto com o Nanoactive Cúrcuma, você fazer uma associação de uma curcumina e, de preferência, uma cureite, por exemplo, uma curcumina biodisponível, que você vai ter um efeito terapêutico melhor. Com esse formato, na prática, na teoria eu acredito, mas na prática eu acredito que você vai ter um efeito superior do que o efeito desse tratamento com gel transdérmico. Sem a necessidade, inclusive, de nenhum sistema de iluminação para carrear mais, que eu acredito que seja para carrear melhor o tratamento. Eu também não achei estudo, pelo que eu entendi, eles estão desenvolvendo um estudo com a PUC aqui, sabe? Legal. E eles, até então, pelo que eu sei, parece que estão tendo ótimos resultados aí para a cicatrização dessas feridas. Mas é porque realmente eu não sabia que a cúrcuma tópica, assim, gel transdérmico, agiria, né, porque, igual você falou, seria para chegar na corrente sanguínea, para ter os efeitos. Mas pelo que eu vi que eles estão usando, é mais mesmo para ajudar ali no processo de cicatrização mesmo das lesões, claro, associado ao tratamento já convencional da esporotricose, né, do ultraconazol oral. Tem só uma coisa a mais. Aí eu até estava olhando aqui, eles passam luz de LED azul. E Tá. eu não sabia por quê. Aí, pelo que você falou, então, provavelmente para potencializar esse efeito de carreamento dela, né? Imagina, eu nunca vi o estudo de curcumina em gel transdérmico. Então, provavelmente vai ser uma curcumina também com tamanho de molécula menor, né? Então, mas qual que é o objetivo principal do gel transdérmico? Chegar até a corrente sanguínea. Obviamente, nesse processo, ele vai passar pela derme, pela epiderme, depois pela derme. Com isso, ele vai ter esse efeito tópico também, né? Mas, então, eu acredito que pensando em lesões externas, você vai ter um resultado tão bom, se não melhor, quando fizer com a S3 nanocurcumina. Tá. E aí vale a pena conversar assim. Porque eu acho que eles fizeram, pensando no efeito do gel transdérmico, tipo o metronidazol, que eles usam em equinos, né, para chegar, não a nível de corrente sanguínea, mas em camadas mais profundas. E aí eu queria te perguntar, a sua experiência aí com a cúrcuma em nanotecnologia, aí seria tipo spray, ou é mais gel ou pomada? Para tipo ponta de orelha, o que você acha que fica mais prático e fácil de aplicação, pensando na segurança também de quem que vai estar manuseando esse gato com esporo, né? A pomada ela vai ser muito oclusiva, então nesse caso teria que ser ou spray ou creme.
Beleza, obrigada, viu? Eu que agradeço, doutora. Boa noite, Olá. pessoal. Tudo bem, doutor André? Tudo bem. Deixa eu me apresentar, sou a Jamile, tá? Eu sou gestora comercial da S3 Nano, né? Junto aí com a parceria com a Sovitar e junto com a Fórmula Animal, a gente já trabalha há bastante tempo aí em conjunto, né? Quero agradecer o doutor pela aula que nos deu aqui e me Legal. apresentar, claro, né? E também ajudar a falar um pouquinho do S3 Nanoactive Cúrcuma. Aqui, quando a gente fala de um gel transdérmico, né, ou de um adesivo, a própria nanotecnologia, o próprio ativo nanoencapsulado, ele já vai fazer, dentro de um spray, dentro de um creme, ele já vai ter uma penetração e uma absorção lá na barreira, né, mais profunda da barreira cutânea, das células lá, né? Então, ele em si já faz esse efeito de cicatrização, tá, Fabiola? Claro, né? No caso desse teste, a gente também aqui não faz esses testes internamente, a gente acaba focando mais nos testes de cosméticos mesmos, tá? Mas pensando aí em tecnologia, quando você utiliza a formulação dele nanoencapsulado, ele vai trazer esse efeito, né? Porque a ideia não é ir para a corrente sanguínea, e sim fazer toda a cicatrização ali, todo o processo anti-inflamatório da barreira cutânea, tá? E uma dica que a gente fez um estudo recentemente com um parceiro e um cliente nosso que a gente vem trabalhando com adesivos, é também a papaya B3, tá? Que é a associação da papaina com a niacinamida, né? A Lê, eu acho que está aqui conosco também, que é a nossa gestora de P&D, a gente fez um estudo, né? E a gente descobriu vários artigos científicos, estudos, né? Que a papaina, ela também atua como cicatrizante, né? E hoje já é usado em hospitais para cicatrização de humanos, né? E aí a gente foi fazer esse estudo e a gente descobriu que a própria niacinamida associada à papaina, ela também faz esse efeito de cicatrização, tá? Então, contribuindo um pouquinho aí dos estudos que a gente faz internamente, né? Vocês também podem estar testando e fazendo os sprayzinhos para cicatrização para os nossos animaizinhos também, tá? Porque a concentração vai ser menor, né? Então, aqui a gente até usa já, sabe, papaina aqui. Legal, que bom saber. Visualização, mas eu acho interessante se você puder compartilhar esse estudo com a gente. Podemos. Isso é legal. Com a Júlia, e aí ela compartilha com vocês, pode ser? Pode, obrigada. Eu gostei bastante, eu cheguei a estudar o papaina, eu gostei bastante. Ele não tem cafeína não, né? Só papaina e niacinamida, Jamile? Só a papaina e a papaya, né? Que é extraída a papaina, né? Elas são, na verdade, esse ativo, eles são duas cápsulas, tá? É a niacinamida numa cápsula biopolimérica e ao redor da niacinamida outra cápsula lipídica, que é a papaya. Então, quando ela entra em contato, ela vai fazer, a papaina, ela faz, né, esse lift, e aí ela começa já a fazer essa ação de cicatrização, associando a niacinamida lá junto, tá? Legal. Eu acho que eu acabei não colocando nesse material, porque para a humana, o foco principal é até embelezamento, né? Melhora de fotoembelezamento, não é isso? Os claims utilizados para cosmético é o efeito lift, é o peeling enzimático que ela faz a retirada das células mortas. Quando a cápsula daí de niacinamida entra em contato lá, né, com os gatilhos de liberação, a niacinamida faz a uniformização da pele. Mas nesse caso, né, em específico, até trouxe, porque a gente fez para a parte de produtos da saúde, para aplicar em soluções médicas, tá? Então, por isso que a gente tem essa informação, então talvez seria muito interessante também trabalhar aí na área, né, da parte dos nossos animais. Aqui a gente usa, inclusive para cães com leishmaniose, com essas lesões em espelho nasal, que é muito difícil a cicatrização, a gente faz com o nanosilver, a papaina, zinco, e finaliza no veículo com óleo de girassol ozonizado também. O que eu queria te perguntar, assim, é o que eu não sabia dessa niacinamida, fiquei sabendo hoje aqui, né, também.
Achei legal. O custo disso é muito alto? Na prática, você sabe falar? Se aumenta Teria muito? que ser com a tabela do pessoal da Sovitar, né? Porque manipulação é diretamente com a Sovitar. A gente está aqui só como apoio, tá? Ok, obrigada. Mas é um tratamento que vale a pena. De repente, trabalhar com uma dose de ataque, a dosagem dela, se não me engano, é 1 a 10% também. E, de repente, trabalha com uma dose de ataque de 5%, você vai ter um excelente resultado. E depois, na manutenção, você pode diminuir, ou então, de repente, fazer um frasquinho menorzinho de 10%, já nos primeiros, para você ter uma resposta terapêutica maior, né? Depois eu me comprometo a estudar, eu passo batido, porque eles têm uma lista maravilhosa, a gente vai se apaixonando, tem a menta, tem a cafeína, tem o ouro, né? Tem até a prata e tem o ouro também. Você fala, meu Deus, que legal, né? Mas como a ideia era trazer algo enxuto aqui para vocês, acabou passando despercebido, porque era isso, porque ele tem esse posicionamento de peeling enzimático na humana. E eu acabei não fazendo essa correlação mesmo da papaína como cicatrizante tão importante para nossa área, né, Aí veterinária. é uma sugestão, Júlia, fazer com eles aí um webinar de fórmulas para cicatrização de feridas, nesses casos assim, de leishmania, de locais de difícil, que são mais difíceis para o tutor ali utilizar, então isso é bem legal também para a gente aqui. Viu? Assim é bom, que a gente acaba o webinar já engatando no próximo. É isso mesmo. É bem legal mesmo a sugestão, acho que vai ser bem interessante. E antes da Fernanda entrar, quero muito saber ouvir a voz dela, eu queria só adiantar também, Fabílio, mas eu acredito que com esse conhecimento que eu passei hoje, você pode focar, por exemplo, nesses sistemas cicatrizantes e já começar a fazer um embrionário aí, porque realmente o sistema em si, ele já tem uma resposta bem interessante, então fico à disposição, tá, Júlia? Se precisar, a gente faz um webinário focado em cicatrizantes também, mas de qualquer maneira, aproveita esse material, depois vocês vão ter disponível aí, e aí também as lâminas mais completas, né? Tudo pode ser disponibilizado, mas você já pode pegar esses sistemas cicatrizantes, vai ser bem interessante. O Silver é excelente para isso. Uhum. Oi, Fernanda. Oi, boa noite, tudo bem? Oi, você. Tudo bem. Eu queria aproveitar para perguntar o que a gente tem de referência do uso da nanoicaridina para repelência de flebótomo. Não sei, eu preciso dar uma aprofundada na parte mais de referência. Então, vou deixar anotado aqui, eu pesquiso e já mando para vocês em seguida. Referência técnica, científica, né? Isso, porque assim, a gente tem algumas regiões, a região onde eu estou hoje não, mas a região onde eu morei minha vida inteira é endêmica para leishmaniose, por exemplo, né? E a gente sabe que o flebótomo é o principal vetor aí. E eu acredito que tenha outras regiões aí do Brasil, por exemplo, Minas Gerais, eu acho que é também. Me corrija se estiver errado, acho que é Fabíola de Minas Gerais, né? Também Sim. é endêmico, né? Sim, aqui então, a acho que seria cada 10, 15 tem. Exatamente, exatamente. Eu falo que se eu não tenho, é só eu ir mais um pouquinho para minha terra que eu vou pegar. Então, eu queria saber quais são as referências que a gente tem da nanoicaridina para repelência de flebótomo, justamente para a gente poder apresentar isso nessas regiões. Eu não atuo nessa região, mas para mim seria muito importante porque eu vou para lá e eu levo minha cachorra, então para mim é importante. Com certeza. Toda a tese da icaridina é feita a partir principalmente de filariose e leishmaniose, porém é isso que você falou. Quais são as referências técnicas, científicas? Eu não tenho aqui no momento, mas eu trago e depois mando para a Júlia, assim, pode ter certeza que vocês vão ter tudo isso em mãos. Maravilha, muito obrigada. De nada. A gente consegue auxiliar o doutor também, tá, doutor André? A ler, eu vou anotar, né? Realmente, eu também não consigo auxiliar e ajudar. A gente acaba atuando com outros, né? Insetos e outras espécies, mas eu anoto também, a gente vê aqui internamente com o time de P&D, como que a gente consegue dar esse retorno para o doutor e para a Fernanda, né, Fernanda? Perfeito. Isso. Mais alguém?
Acredito que não. Bom, ultrapassamos um pouquinho aqui, mas é muito bom sempre ter esse contato. Júlia, muito obrigado pelo convite. Obrigado, Jamile, pela contribuição também, por trazer produtos tão maravilhosos. Acredito que não tem ninguém aqui da Sovitá, mas agradecer a Sovitá também. Obrigado por vocês que estão aqui até esse momento, né? E a Júlia foi muito sábia no que ela falou. Às vezes sai daqui, parece que entendeu tudo, e aí no dia seguinte, na prática, às vezes vai ter uma abordagem com um médico, o médico pergunta uma coisa, ou leva a conversa para um viés que talvez não tenha informação. Júlia, eu estou à disposição, tá? Eu estou em contato com a Cláudia também, então contem comigo aí para o que vocês precisarem. Então, tá bom. Muito obrigada, doutor. Foi muito rico a gente ter essa aula sobre os ativos da S3 Nano, sobre os nanoativos de forma geral. Quero agradecer a todo mundo que estava aqui nesse webinar, que vai estar para o próximo, que a gente já está marcando aqui também, né? Sempre é muito rico, muito legal que vocês tragam as dúvidas de vocês, as discussões. Agradecer a Fabiola e a Fê também que trouxeram ali as dúvidas. E desejar um bom resto de semana para todo mundo. E aí, assim que eu receber os materiais, eu vou receber um pouco ali da Jamile, um pouco ali do Dr. André, e assim que eu receber os materiais, eu compartilho com vocês, tá bom? Tá ótimo. Para vocês mandarem para os veterinários parceiros. Muito bom. Boa noite. Boa noite. Pode falar, Jamile. Não, agradecer, foi muito bom, é sempre muito... a Cláudia comentou com a gente, né? E aí eu fiz questão de estar presente, né? Às vezes surge dúvidas que, de fato, né, é uma tecnologia diferente, né? E realmente a tecnologia da S3, ela é um diferencial, né? Não é porque eu estou dentro do S3, né, que a gente fala da S3, mas eu uso os produtos, né, particularmente, tá? E realmente eles têm um efeito diferenciado hoje de mercado. Então, obrigada aí, né? A gente sabe que todo evento, né, que traz, né, conhecimento, a gente traz pessoas que trabalham na área, né, que têm autoridade para falar, é sempre muito bom e agrega muito aí para todo mundo. Então, eu agradeço, né, Júlia? Parabéns pela iniciativa, a Sovitá e o doutor André aí, tá? Pelo conhecimento, e a gente fica, né, à disposição sempre que vocês precisarem, tá? A gente fica muito feliz em vocês venderem as 3 Nanoactive aí na farmacinha de vocês, viu? E realmente é vender com propósito, né? Então, qualidade de propósito, né, doutor? E individualizar realmente. Então, Exato. contem comigo. Uma boa noite para Obrigadão, todos. gente. Boa noite, boa semana. Um abraço. Tchau.